Começar. Pronto. Começamos então. Hoje vamos falar sobre crença, tá? O que é crença, né? Aonde a gente está e para onde que a gente vai, tá? Por que eu escolhi esse tema aí para a gente falar hoje? Porque crença é tudo. É ela que nos leva ou não nos leva, né? A algum lugar, né? Ela que nos leva ou que nos esbarra, que nos paralisa, né? Por que não quer ir aqui? Vamos ver. Aqui, amiguinho. Agora você. Vamos lá. Pronto, agora vai. Tá lento aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver? Estão vendo? Tá. Bom, nossas crenças, elas vão determinar nosso sucesso ou não. Então, antes de a gente falar em crença nesse negócio, entender um pouco disso, a gente precisa entender das nossas crenças, né? Tudo começa em nós, não existe o fora. Existe o de dentro para fora, existe o dentro, né? Então, existem alguns tipos de crença que a gente precisa entender. Então, a primeira crença é aquelas que norteiam a nossa própria vida, né? O que eu faço? Tudo que eu faço. Então, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Nesse primeiro momento, quando a gente entra em algo novo, que o nosso cérebro ainda não reconhece como algo, né, comum, algo que a gente vive no dia a dia, a gente vai sentir medo. O medo faz parte do processo, de qualquer processo. Não existe, eu comecei a fazer uma coisa que eu não conhecia e eu não senti nada. Não existe isso. Por mais que você tenha total know-how, ou seja, que você tenha muito conhecimento a nível acadêmico, científico. Vamos falar de uma profissão, por exemplo, né? Você aprende toda a teoria na faculdade. Quando você vai botar a mão na massa, amor, é claro que você sente medo, é óbvio. É completamente diferente, né? O aprender ali, o aprender a teoria e o colocar a mão na massa. Então, todo o projeto, tudo que é novo, vai trazer esse desconforto, porque o nosso cérebro é reptiliano mesmo e ele vai, primeiro, né, querer nos parar ali. E aí? E aí? Então, tudo que vai acontecer daqui para frente vai passar pelas nossas crenças, vai nortear aquilo que a gente sente. Então, é muito mais sobre nós do que sobre qualquer outro negócio. A gente vai falar do negócio, mas primeiro a gente vai falar sobre nós. Por que eu tenho medo? Por que eu acho que eu não posso ou que eu não consigo? Será que eu não me sinto capaz de desenvolver alguma coisa? A gente sabe, né? A gente sempre ouve que se alguém foi capaz na vida de fazer alguma coisa, a gente é capaz também, né? Mas daí saber e acreditar efetivamente nisso tem uma distância bem grande, né? De olhar para será que eu realmente sou capaz de fazer isso? Então, quando a gente fortalece essa crença em nós, e por isso o projeto tem muitas coisas extraordinárias que a gente já vai ver. Quando a gente começa a fortalecer essa crença em nós, de falar, eu sou capaz, eu posso, né? Eu consigo aprender, se o outro fez, eu também posso fazer. Quando a gente começa a acreditar no nosso potencial, no nosso propósito aqui nesse planeta, de que a gente realmente está aqui para prosperar, de que a gente não está aqui a passeio, de que Deus veio para ter, né? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, independente se acredita em Jesus ou não. Isso é extremamente importante a gente entender que a gente está aqui para abundar e não para mendigar. Quando a gente começa a ter controle, né, estar mais no centro da nossa vida e ser mais protagonista do que coadjuvante, a gente começa a incorporar isso, e isso vai refletir no nosso negócio, é óbvio. Então, quando a gente ouvir um zumbizinho assim de alguém falar, isso daí não dá certo não, cara. Isso daí não é para você. Você vai fingir que você não está vendo. Na verdade, você não vai fingir. Isso vai bater e vai voltar. Porque você está tão certa de que você pode, que você é capaz, de que você vai, que não tem ninguém que diga o contrário para você. E aquela vozinha, ela vai ter o poder tão grande, porque o poder está dentro de você. E quando a gente conecta esse poder, e a gente acredita que existe realmente uma centelha dentro de nós, que nos faz nos empoderar, rapaz, ninguém apaga isso. Nunca mais. Não é só no marketing de relacionamento, é em qualquer lugar da nossa vida, em qualquer ambiente que a gente esteja. É num relacionamento que talvez tente nos apagar, a gente não vai querer mais. Era uma situação, numa amizade que tenta nos, sabe aquela âncora, né? Que tenta nos puxar, aquela pessoa que nos quer puxar, a gente também vai querer se libertar. Então, quando a gente toma o lugar de protagonista da nossa história, de quem está ali na ponta da lança, que vai dizer se vai para a direita ou vai para a esquerda, sou eu, e não as pessoas ou as situações, quando a gente realmente está nesse lugar, tem nada que não faça dar certo. Aí, aonde que o marketing de relacionamento se encaixa nesse processo? Se encaixa porque você vai ser a primeira pessoa que vai acreditar que vai dar certo.
Você vai ser a primeira pessoa a abafar os ruídos que vão vir ao seu lado, que eles vão vir. Eles vão vir. Querendo ou não querendo, eles vão vir. Eles sempre vêm, né? Eles sempre vêm. Em qualquer lugar. Aqui vem mais. Vou te dizer por que que vem mais. Porque o sucesso incomoda, amor. Incomoda. E a luz, ela incomoda quem está no escuro. Não é? Uma faísquinha de luz não faz toda a diferença num lugar totalmente escuro? Agora, ao contrário, não é tão assim, né? Um negocinho escuro num lugar totalmente iluminado, ninguém nem percebe. Mas uma faísca de luz num lugar escuro, amor, todo mundo percebe. E como esse mercado é um mercado que tem a perspectiva e muita possibilidade de você voar, de você prosperar, sem depender de currículo, sem depender de pós-graduação, de MBA, de o cacete a quatro, de nada disso, sem depender até de capacidades, porque aqui você vai construir, desenvolver habilidades, as pessoas começam a falar, não é possível. Não é possível que fulaninho ganha isso em 1 ano, 2 anos, e eu aqui com pós-graduação, MBA e o cacete a quatro, ainda não cheguei nesse lugar. Como é possível isso? E aí incomoda. Então abafem os ruídos, não permitam que eles sejam mais fortes do que você, mais poderosos. O poder está dentro de você e vai ter algo que vai fortalecer tanto essa crença, além de sua, no que você está acreditando. A primeira é a sua, não tem processo inverso, gente. Não tem processo inverso. Por isso aqui a gente trabalha desenvolvimento pessoal, porque você precisa primeiro acreditar em você. Você precisa primeiro saber que quando você apresenta alguma coisa para alguém, é você quem está com a palavra. É você. É você que está conduzindo, não tem mais ninguém. A pessoa está ali para te ouvir. É você quem está conduzindo. E aí você precisa de empoderar. E eu falo com isso mesmo porque é isso que eu sinto. Todas as vezes que eu falo. Porque eu acredito muito, mas começando em mim. Porque eu sei que existe uma centelha dentro de mim tão explosiva como existe na Paula, na Diene e na Jusilé, que está aqui. Igual, né? Tão explosiva que no momento que eu permito ela transbordar, amor, não tem nada nem ninguém que vai dizer que eu não vou fazer. Não tem, né? Eu vou falar de Jesus de novo, porque eu adoro ele, tá? Então eu vou sempre mencionar que ele é meu mestre. Ele falou: vocês farão obras maiores do que as minhas. Então, se ele, que foi o suprassumo, né, fez coisas extraordinárias, disse que a gente faria obras maiores do que as dele, por que que a gente não vai acreditar na gente? Não tem como não acreditar. Foi ele que falou isso, né? E ele tem um peso muito grande, né, no planeta Terra. Assim eu acredito. Então, as minhas crenças é onde tudo começa. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa nas nossas crenças. Se a gente acredita realmente que a gente pode, que a gente é capaz. Agora, antes de falar de outras crenças, eu quero que vocês pensem um pouco se isso faz sentido para vocês. Se isso faz sentido acreditar em você. Se isso faz sentido, se todo o sucesso de qualquer coisa que você vai colocar a mão e fazer, primeiro começa em você acreditar que você pode fazer isso. Porque pode ser a coisa mais extraordinária do planeta, gente. Pode ser a coisa mais, assim, vamos dizer que fosse um milagre, que você bota ali uma moedinha para o negócio virar 1 milhão. Um exemplo. Se você não acredita que você tem... Porque tem gente que acha que é azarado, né? É tão ruim de acreditar em si que ainda fala que é azarado. Ou seja, não, isso daí nunca vai acontecer comigo. Não, pode ser que aconteça com um coleguinha ali do lado, mas comigo não vai acontecer. Para você ver. E aí a gente sabe que é a energia que move tudo. Então, se você não acredita nem que a moedinha colocando ali o negócio vai explodir, amor, não vai. Não vai, porque você já determinou, a energia que você está imputando é essa, é isso que vai acontecer, né? É a gente cocria aí o tudo, o bem e o mal, todas as coisas. E aí, faz sentido isso, a gente acreditar primeiro em nós? Faz sentido isso? Eu tô falando alemão. Faz, gente, pode falar, faz sentido. Faz sentido tudo começar dentro de nós. Tudo começar fortalecendo as nossas crenças em nós, né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Né? E aí aqui cabe isso de uma forma meio ambígua, né? Meio com duplo sentido, né? De onde viemos e para onde iremos, né? Para onde vamos, no sentido de quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse planeta, para onde que eu vou. E aqui no trabalho, de onde eu vim, o que eu fiz antes e para onde eu vou. E para onde eu vou com esse projeto? Ele pode me levar para lugares completamente diferentes que eu nunca sonhei na minha vida, né? Eu fazendo uma atividade que eu nunca imaginei que ela fosse chegar até mim, né, Jenny? Talvez você nunca imaginou que isso fosse chegar até você, cara. Mas olha só, no mundo existem infinitas possibilidades. E quando a gente se abre para o universo enviar, rapaz, aí ele faz o trabalho dele. É Bob Proctor dizer assim, ó, você só parte, Deus é dele.
Você é a sua parte de acreditar e se permitir, e de buscar, e Deus de conectar as coisas com você. É isso aí o negócio vai lá e acontece. É simples assim. É simples assim, é uma matemática. As pessoas só não sabem disso. E aí elas reclamam, reclamam, reclamam. Em vez de elas agradecerem, estava aberta ao universo, elas ficam reclamando, moendo, reclamando, moendo. E acontece o quê? Nada. Aliás, acontece. Mais do mesmo. Continuo no mesmo lugar. Né? Continua só coisa ruim acontecendo, nada aparecendo, a pessoa não entende. Sabe quando? Aliás, que a Mills falou isso. Sabe quando a pessoa está tão aberta que aparece 1.999.000 coisas ao mesmo tempo? Você fica sem saber para onde olhar? E agora? Caraca, isso, é isso. Sabe quando a pessoa consegue arranjar um emprego? Vamos dar um exemplo. Que ela solta, sai daquela tensão da escassez que ela solta, aí aparece 3 propostas diferentes no mesmo tempo. Ela não sabe qual que ela vai aceitar. É isso. Por quê, gente? Por que será que isso acontece? É, Lili, é o que está mais ou menos acontecendo comigo nesse momento, né? Até então me via num turbilhão de muitas crenças na limpeza, né? Fazendo limpeza e aquele lixo mexendo, 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 meu Deus. E assim, antes eu tentei algumas coisas já, empreender em vendas, revendas, e nunca conseguia prosperar. E daí o problema não é o negócio, o problema está em mim, né? Foi que aonde que eu cheguei, né? Até o curso do Olo, porque eu me vi totalmente descrente de todas as formas de venda. E eu tinha raiva de venda, eu tinha raiva, no meu fundo tinha raiva de vendedor, raiva de venda, tudo que era venda, mas eu queria vender, olha só, que contradição, né? Porque tá no consciente, né, tu querer vender, mas o inconsciente tá cheio de lixo. Então, eu não conseguia e tudo mais. E agora, tô num momento que tá aparecendo tanta coisa, né, que eu tô nessa situação, meu Deus, para onde eu vou? Mas eu tô testando, eu tô conhecendo, né, eu Isso tô aí. tentando ver Tá o se que vai permitindo. se adaptar, né? Eu tive uma promoção no trabalho agora, já fui convidada para ser sócia de uma loja, já fui convidada Um monte para de coisa. também várias coisas. E aí eu fico, meu Deus, para onde é que eu vou? Então, assim, a gente tem que se agora, eu confesso que logo no início, quando você começou a explicar à tarde, né, mexeu em algo em mim de novo em relação a vender. Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir essas coisas? Engraçado, Ainda não esteja 100% limpo isso dentro de você, mas isso é aos mas Mas é bom, né, a gente perceber, tá vindo para o consciente, né? pouquinhos. Perfeito, tá perdendo Para força. limpar. Isso É aí. isso. Muito bom, muito bom. Gratidão pela sua fala. É exatamente isso. Isso é muito bom. E quando a gente percebe quais são as nossas travas, os nossos medos, as nossas dificuldades, fica muito mais fácil de lidar com elas. O maior problema é quando a gente não sabe nem qual é, o que é que a gente tem. Não, não quero, mas não sabe que, na verdade, a gente não quer, porque isso que você identificou. Não, eu tenho algum receio ainda disso. Eu ainda penso que vender é chato. Eu ainda, quer dizer, você já identificou o que é. Eu vou direto nisso. Eu vou resolver o problema. Eu vou direto na fonte dele. Eu vou descobrir o que está por trás disso. O que me fez ter raiva de venda? O que me fez ter raiva de vendedor? O que me fez? Eu vou lá e vou limpar isso daí. Isso é sensacional. Agora, quando a gente fica meio perdido assim, a gente simplesmente se fecha as oportunidades, porque a gente não sabe. A gente está perdido, né? Então é maravilhoso quando vem para o consciente, muito bom. Então agora a gente vai falar um pouquinho, deixa eu passar aqui. Que mercado é esse, né? Esse é um mercado que ele vai ajudar você a acreditar em si. Ele já vai fazer isso, tá? A gente trabalha desenvolvimento pessoal, a gente trabalha suas potencialidades. O que que eu tenho de mais potente? O que que eu tenho de diferente? Porque, assim, cada pessoa também tem a sua característica, né? Tem pessoas que falam muito bem, se expõem muito bem, tem outras que são excelentes em visual, né? Em montar uma apresentação e fazer um negócio. Tem outras que entendem muito do produto ou do serviço, né? Tem outras que entendem muito da mindset. Cada um, imagina que você esteja dentro de um quebra-cabeça, onde cada pessoa vai ser uma pecinha, até aquele formato, aquele desenho ficar lindo, maravilhoso. Olha que incrível! Ou seja, todo mundo tem importância ali. Todo mundo faz parte de um quebra-cabeça. E o mais legal é que quando a gente se encaixa, estou fazendo uma analogia que está vindo aqui na minha cabeça agora, tá? Mas quando a gente se encaixa nesse quebra-cabeça, a gente vai conectar com o resto dele. E a gente vai começar a aprender as habilidades também que estão ali, né? Não vai ser só nossa, a gente vai ser contaminado por aquela energia, ser realmente ali inserir aquilo dentro de nós,
Olha que coisa linda que a gente pode chegar, aonde a gente pode chegar, né? Então, os nossos medos, é claro que vão ser trabalhados aqui. Porque o medo, como eu falei, já é inerente ao ser humano. A gente já tem medo por natureza, né? Né? O ego tem medo, a gente tem medo. O medo é normal, vamos dizer assim. Agora, quando a gente permite que esse medo se instale, a gente permite que esse medo tome conta, que ele seja maior ainda do que os nossos desejos, do que a nossa vontade, aí dá ruim, porque ele paralisa a gente. Então, o que a maioria das pessoas vivem quando começam um projeto novo, independente de onde seja, mas principalmente aqui, e por quê? Vou te explicar por quê. Elas dão para trás. Por que que aqui? Porque aqui tem uma característica. Não vai ter ninguém para te cobrar nada. Aqui é o seu negócio. Aqui o investimento é ridículo, é muito pequeno, então o risco é pouco também. Então, se eu desistir, tá tudo bem, ninguém nem percebeu que eu fiz nada. Eu não me expus, entendeu? Eu não tenho que me movimentar demais. Então, muitas pessoas dão para trás logo no início porque elas não se permitem o processo de passar por esse medo e de se desenvolver, ou seja, né, de se permitir ali você ver que você pode se permitir esse processo. Às vezes esse processo dói, claro que dói. Ouvir não, ninguém gosta de ouvir não. Né? Você fazer um convite e a pessoa fala, não, não estou afim. Ou até trazer uma informação ruim para você, uma coisa que não tem nada a ver, uma informação não, uma opinião que não tem nada a ver. Você pode falar, pô, mas nada a ver, né? Eu chamei ela para um negócio bacana para ela, ela vem com 5 pés na mão. Tá tudo bem. Saber lidar com essas emoções, né? Mas então, muitas das vezes, as primeiras dificuldades vão fazer com que a pessoa, se ela já tem a baixa autoestima, se ela já tem a crença no pé, se ela já não acredita nela mesma, dá para trás e desistir. E aí vai ser um prato feito, né? Porque o que ela quer, o inconsciente dela, na verdade, o que ela quer é reforçar onde ela está. E ela continua, né? Ao passo que quem está aqui nesse processo já de desenvolvimento pessoal e buscando esse caminho, já começa a perceber que, peraí, olha isso que você fez. Você já no início, você se autoavaliou há horas atrás e percebeu que existe ainda uma coisa dentro de você e você está aqui. Você não deu para trás, você foi para frente. O que que vem a mais aí? Né? Eu quero passar por isso. Eu quero passar por isso. Até É, porque... mas Pode falar. é aí que tá, né? A gente, quando identifica que ainda tem crença aí, que a gente tem que insistir, persistir, persistir, persistir até limpar, né? Porque foi isso que eu percebi. Disse, meu Deus, ainda tem coisa aqui. E outra coisa muito Ainda importante, tem muita coisa quando aqui. a gente está falando de venda, Jenny, a gente está falando de muitas áreas da nossa vida sem perceber. A venda permeia tudo, tudo que a gente faz. A nossa relação com o nosso marido, às vezes a gente quer ir num restaurante, ele quer ir ver o jogo de futebol. Como é que você vai vender isso para ele? O restaurante é mais legal do que o jogo de futebol. Entendeu? A relação com o filho, a relação no trabalho, no outro trabalho, né? E a gente tem uma série de coisas, porque, na verdade, a venda, ela é uma relação. Ninguém vende sozinho, vende para nada. Vende para alguém. Então, precisa do outro. Tem essas duas figuras no processo. E quando você aprende que isso é só um processo, que isso é só algo, que isso é só não, que isso é uma coisa extraordinária, porque você vai poder levar alguma coisa boa para alguém, que o teu trabalho, a venda, nada mais é que monetizar um benefício que você traz. É isso. Você leva o benefício e alguém te paga por isso. Você leva o benefício e alguém te paga por isso. E se a gente lembrar das leis universais, eu vou falar bem rapidinho delas, existe um equilíbrio entre o dar e o receber, não é? A gente sabe disso. A gente não pode ficar dando só a vida inteira sem receber nada. Nem só recebendo sem dar. Porque a gente precisa estar equilibrado. Toda vez que a gente dá algo, a pessoa que recebeu fica em débito com o universo. E toda vez que a gente recebe, a mesma coisa, a gente que fica em débito. Então, o processo da venda, ele é um processo justo, onde existe um equilíbrio, né? Na física quântica, a gente usa muito a energia de troca, não é? Para algumas situações que vão acontecer, a gente fala de energia de troca. Por quê? Por que que tem que pagar? Por que que não é sempre tudo de graça? Por que que tem que ter uma energia de troca? Porque o universo funciona desse jeito. E aí, quando você traz isso para essa realidade, você já desconstrói um pouco a venda. Olha só, faz parte do universo. Eu preciso trocar algo por outra coisa. No caso aqui, vai ser pelo dinheiro. Só um minutinho. Tá. Eu tô gravando. Tá. Tá, filho, você precisa. Ah,
Vai lá com o irmão, filho, vai lá, tá? Com a mãe tá. Então, isso vai ser trabalhado, fica tranquilo, Jenny, e você vai ver isso respingar em todas as outras áreas da sua vida. O que você vai viver aqui, o processo de você, uma coisa muito legal que tem no marketing de relacionamento, muito legal, eu botei aqui, a gente aprende a lidar com os nossos preconceitos. Aliás, muitos deles vão embora. Porque quando você começa a prospectar alguém, que é você buscar alguém, né? Um prospect, né? Um prospecto, para apresentar alguma coisa, uma oportunidade, um produto, algum serviço, alguma coisa que seja, quando você prospecta, está no ato de prospectar, você tende a julgar. Você tende a rotular, porque você tem pré-conceitos dentro de você. E aqui a gente vai treinar, limpar isso. Porque quando a gente prospecta todo mundo que queira nos ouvir. Porque talvez aquela pessoa que você menos imagine seja a pessoa que mais precisa te ouvir. Seja a pessoa que está esperando para te ouvir. Eu era a pessoa que estava esperando alguém falar aquilo para mim, eu não tinha a mínima ideia. E quando eu entrei de cabeça e muita coisa mudou na minha vida, eu falei, meu Deus, gratidão. Porque essa pessoa não me pré-julgou, essa pessoa simplesmente me convidou. A gente vai falar muito isso de convite, muito, muito, muito. Porque a maioria das pessoas tem vergonha de convidar e elas simplesmente pré-julgam. Quem é mais fácil eu falar? Entendeu? Tipo isso. A fulaninha não vai querer. Então aqui a gente vai treinar parar de julgar. Não é isso, Paula? Isso faz sentido para você? Você viveu isso? Fala pra gente. Confessa, hein? Não pode mentir. Tá travando, viu, acho. Fecha a porta para mamãe aqui. Com certeza. Aqui tá travando, Tô vendo. Lili. Tá travando. Tá travando para você, Jenny? Não, então é só o da Paulinha mesmo. Então, a gente vive isso mesmo no processo. E o bacana é que você vê que a gente passa a parar de julgar e a gente traz isso para a vida, né? Porque não tem como não julgar só no trabalho. Eu não vou julgar, vou parar de julgar. Eu vou começar a olhar as pessoas com outros olhos. Eu vou começar a olhar o ser humano diferente. Porque eu simplesmente treinei parar de julgar aqui no trabalho. Isso não é algo extraordinário que a gente ganha, isso é um ganho incrível aqui dentro para mim. Algo sensacional. Isso realmente é um desenvolvimento. E muito mais do que pessoal, para mim, é espiritual. A palavra é essa para mim. Sem pôr nem tirar, né? Aliás, a Bíblia diz, não julgueis, né? É um dos mandamentos aí bíblicos, né? Se a gente for parar, caraca, a gente treina isso aqui dentro. Isso é um trabalho, né? Olha que sensacional. Então, você aprenderá a lidar melhor com o ser humano. Porque a gente vai ouvir mais as pessoas, né? Ouvir melhor o outro, saber qual é realmente o que o outro está vivendo, qual o momento do outro, poder ajudar o outro, entrar no mundo do outro, no universo do outro, né? E, obviamente, a gente esse processo vai te ajudar, né, a conhecer um pouco mais e a viver as leis universais. Então, aqui eu botei a lei da associação e a lei do retorno, entre outras, né? A lei da associação, você já deve conhecer, que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Então, a gente vai conviver com pessoas que têm mindset maravilhosa, próspera, positiva, né? Que está em energia na frequência vibracional, no pico das galáxias, é isso que a gente quer o tempo inteiro, né? E a lei do retorno, né? Que o que vai, o que a gente emana, volta para nós, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Ou seja, quanto mais a gente ajuda, mais isso retorna para nós, né? E para finalizar aqui, que foi bem rapidinho, era só um bate-papo mesmo, as nossas crenças, como eu falei, que determinam. Agora, uma coisa muito importante, que é a crença sobre o mercado que a gente vai atuar. A crença sobre o mercado que vamos atuar se dá principalmente pelo conhecimento que temos a respeito dele. Então, a primeira coisa, ou seja, a gente tem que estudar. Não tem esse negócio, não existe esse negócio, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. A gente precisa saber onde a gente está. Porque se a gente não sabe onde a gente está, qualquer caminho serve, não é isso? Então, a gente precisa saber onde é que a gente está para saber onde é que a gente vai. Para onde a gente vai chegar? O que nos espera mais à frente? O que você pode esperar do marketing de relacionamento? Você pode esperar ganhar R$ 1.000? Pode. Mas você pode esperar ter liberdade financeira? Pode também. Mas se você não sabe nem que existe essa possibilidade, você vai esperar o quê? Nada. E aí você vai receber isso? Não. Porque a gente atrai o que a gente pensa, o que a gente sente, e a gente já sabe disso também. Então é óbvio que quanto mais conhecimento a gente tem a respeito do mercado que a gente está, maior é a nossa crença nele.
maior é a nossa certeza de que ele dá certo e de que ele também é para nós, que ele também pode ser para nós, tá? E aí sobre aqui duas coisas que eu coloquei, né? Primeiro se dá principalmente pelo conhecimento que a gente tem a respeito do mercado, ou seja, a gente tem que estudar, e principalmente sobre a experiência que a gente tem nele. É à medida que a gente vai tendo essa experiência, ou seja, calma, pede lá para o papai que o momento está ocupado, tá? À medida que a gente vai tendo essa experiência nele, ou seja, a gente vai tendo resultados, a gente vai vivendo, experienciando as situações dentro desse mercado, é que as nossas crenças vão se fortalecer, né? Elas vão se fortalecer cada vez mais. A minha crença de que eu posso ter sucesso aqui, né? Quanto mais a gente vai ouvindo uma história de alguém que cresceu, que teve resultado, que foi capaz, meu, não tem como isso não te influenciar. Não tem como isso não abrir, aumentar a sua lente, ampliar os seus horizontes. É lógico, lógico. Antes de conhecer, vou dar o exemplo da Elaine, porque a Jenny é também eóloga, né? Antes de conhecer a Elaine, você não via o mundo de um jeito, depois você conheceu, você começou a ver o mundo de outro? É isso. Aqui igual. Antes de conhecer o marketing de relacionamento, você achava talvez que a vida era só salário. Tinha que ser todo mês a mesma coisa. O máximo que eu podia ter era uma promoção, mas eu não podia escalar ganhos. Eu ia ter que estar ali para o resto da minha vida. Até porque me venderam a famosa estabilidade. E aí eu já vou te falar uma coisa, tá, Jenny? Já ir direto no seu coração, tá? Quer ser rica, amor? Esquece essa palavra. Riqueza não combina com estabilidade. Não existe rico estável. Não existe essa palavra. Você pode ser rico, mas estabilidade é quem quer ficar linear. A gente quer fazer o quê, ó? Voar. E avião não para sair, para decolar, ele não decola assim, ele faz isso, ó, voa. Então, isso é algo que está dentro do nosso inconsciente e está no inconsciente coletivo também. A gente já sabe disso, a gente já tem uma certa influência sobre isso, né, por conta do inconsciente coletivo, a famosa estabilidade. E eu não estou falando só de serviço público, não, estou falando de uma empresa que você trabalha naquela empresa, tem que se aposentar nela, 30 anos, piriri, pororó, ficar ali, né? O que também não significa que você precisa abrir mão de uma coisa para outra, não é isso. Mas se você quer escalar, se a sua mente vai voar ainda mais alto, aquilo dali vai chegar um momento que não vai fazer muito sentido para você. Ou pode fazer sentido, mas como algo de propósito, de coração, e não como algo para ganhar dinheiro. Não nesse sentido, entendeu? Porque a prosperidade, a riqueza, né? Na verdade, riqueza é diferente de prosperidade. Eu vou falar até da prosperidade, que eu prefiro lidar com a prosperidade que com a riqueza. Porque riqueza é só ter dinheiro. E isso um monte de gente tem. Prosperidade é ter dinheiro com Deus. É diferente. Muito diferente. E aí a gente derrama, né? A gente transborda no outro. Não tem como. Um dos exemplos maiores que a gente tem é um dos nossos fundadores aqui dessa marca, que é o Marcos Clemente. É o maior doador que eu conheço na vida. Ele continua sendo embaixador do Juness Kit, que é um projeto lindo do Juness Global, e ele vive com 7% da renda dele, amor. Você conhece alguém que vive com 7% da renda? Eu não conheço, eu conheço o Marcos Clemente. Por quê? Porque ele realmente hoje tem muito dinheiro, né? Mas também porque ele sabe investir e doar. E fazer o dinheiro dele multiplicar na vida de outras pessoas. Ter significância. Por isso que ele é o dono dessa palavra, né? Da significância aqui dentro. Você vai ouvir muito isso da boca desse cara. Muito. Tá? Entenderam, então? Então, a crença nesse negócio, por isso que eu passei para a Jenny e vou deixar aqui nessa live que vai subir no meu canal do YouTube, eu vou deixar um vídeo chamado A Ascensão do Empreendedorismo. Tá? Se vocês puderem até escrever aqui no chat para mim, que vai subir depois a live. A ascensão do empreendedorismo é algo que amplia a nossa visão para esse mercado. E aí a gente consegue enxergar de uma forma diferente. Então, é importantíssimo a gente estudar esse mercado, que mercado é esse, quanto tempo tem, quem é que pode estar nesse mercado, para quem ele é feito, né? Como funciona escalar ganhos, o que significa potencializar os meus negócios, a minha renda, né? Por que aqui não é só linear e também é renda residual? O que é renda residual? Eu quero ter renda residual. Olha quantas mil perguntas eu fiz. Só sobre, perdão, o negócio.
né? Porque está aqui. Então, quanto mais isso vai entrando na nossa cabeça, quanto mais a gente vai conhecendo e experienciando, e aí é um somatório, mais a gente vai acreditar que isso aqui é para nós e que a gente tem possibilidade de crescer. Tá bom? Fechou? Acho que já fechou aqui, gente. Deixa eu ver se já fechou. Sim, deixei só esse slide aqui para vocês terem, principalmente para a Jenny, que é mais nova, né? E para a Jusileia, entender como funciona o marketing de rede, né? O marketing de relacionamento. Ele é um mercado dentro da venda direta, para a gente fechar aqui, só para vocês entenderem um pouco como funciona o mecanismo, né? O mercado dentro da venda direta, aonde ele vai eliminar uma cadeia de custos que dentro do mercado tradicional a gente tem. Então, uma pessoa, por exemplo, eu tinha uma boutique de carnes, eu vendia carne, mas eu não matava o boi para vender a carne. Existia uma série de caminhos que eu precisava percorrer até que aquela carne chegasse no meu açougue, né, na minha boutique, e eu pudesse chegar no meu consumidor final, que era o meu cliente. Qual é a diferença na venda direta? É que ela elimina essa cadeia de distribuição, de rede, de um monte de coisa, né, que perpassa até chegar no consumidor. Então, entre a fábrica e o consumidor final, só tem um representante, que sou eu, é você, é a Paula, é a Jusileia, tá? Ou seja, isso aumenta os nossos ganhos e diminui o nosso custo. Aumenta os nossos ganhos, diminui o nosso custo. No momento que diminui o nosso custo, diminui também o nosso risco, né? Quanto menor o custo você tem, menor o risco você vai ter também. E aí, é por isso que muitas vezes, às vezes a pessoa se auto-sabota. Porque como ela não tem algo tão custoso para chegar junto, às vezes ela faz o que ela vai deixando, né? Ela vai fazendo do jeito que dá. E aí ela não coloca isso como uma profissão. Quando a gente coloca como uma profissão, aí as coisas acontecem. E a gente só vai fazer isso quando a nossa crença estiver fortalecida. Aí realmente a gente vai colocá-la como profissão. No início a gente talvez não enxergue muito assim, é claro, a gente tem que começar. Mas o bacana daqui é que você só precisa começar. Você precisa começar. Não, vou refazer o que eu falei. Você precisa começar, claro, você precisa continuar, né? Não adianta só começar, você tem que continuar, que é o principal. Mas o começar em que sentido? Você vai se profissionalizar fazendo. Você não precisa passar, como eu falei, 5 anos, 10 anos, 50 anos em alguma instituição de ensino para poder se profissionalizar e chegar aqui. Você começa a ganhar dinheiro no momento que você diz sim. Porque ali você vai começar a construir o seu negócio. Tá? E agora, mesmo agora que a gente está no pré-marketing, entre aspas, a gente já começa a ganhar dinheiro no momento que a gente diz sim. Por quê? Porque no momento que a Jenny disse sim, e se ela traz a Paula, vamos dizer que fosse o contrário, né? A Paula já significa algo lá na frente que vai acontecer com ela, que vai trazer algo para ela, tá? Então, essa aqui é a logística, vamos dizer assim, a logística não, é o panorama do que significa o marketing de rede, né? Onde você consegue potencializar os seus ganhos, e vocês estão vendo aqui justamente esse bando de bonequinho, porque é assim que a gente cria o quê? Um mercado consumidor para a marca, né? Um mercado de distribuição da marca, onde nós seremos os distribuidores, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Falei que era mais um bate-papo. Tem mais gente aqui que eu nem vi. Ah, tá. Isso, a extensão do empreendedorismo. Perfeito. Quer fazer alguma... Mel Dias, você está aí. Buenas noches. Jusileia. Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem, linda? Gente, que mulher linda. Jusileia, tudo bem, querida? Está por aí. Tudo. Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Aqui não tem certo e errado, tem troca. Não, não, não vou perguntar, não. Vou só agradecer e já sair. Tá bom? Tá bom, Pedro, tá Obrigada. ótimo. Então, muita gratidão aqui pela sua presença, tá? Mel, Beijo. você pegou no meio do caminho, mas ficou alguma coisa que você gostaria de saber mais? Ficou claro? Tá. Eu vou subir esse treinamento aqui no canal no YouTube para vocês pegarem o inicinho, que a gente falou sobre crença, e crença é uma dos pilares desse negócio, Eu né? acho que quando eu cheguei, você estava começando. Tava começando? Você Ah, estava começando a falar sobre crenças, mas por incrível que pareça, eu estava fazendo uma aula antes e era sobre crença. E gente, eu também sou holo. Então
Tudo Eu bem. não perdi muita coisa, não, mas Pronto. reforçou até aqui o que eu ouvi, reforçou. É muito bom. Maravilha, maravilha. E depois Beijo. você pega a questão do negócio em si, né? A crença no negócio, tá? E aí eu Eu deixei estava uma até dica. fazendo uns. Eu estava com a câmera desligada, eu estava ouvindo, né, no áudio, e fazendo. Eu não sou muito de computador, eu sou mais de escrita, né? Manual, tá fazendo uma Então, sua lista. eu estou fazendo aqui Muito minha bom. lista de nomes, né, de Isso. pessoas para. Já estou no outro Aí, lado. maravilhosa, viu, Jenny? Já pega a E dica, amor, que é fazendo isso uma aí, ó, lista. tabelinha para ver quantas pessoas que eu vou convidar por semana e por mês, para eu ter uma média. Maravilhosa, isso aí. É meta de médio, né? De curto prazo e de Isso, para médio prazo. bater a meta. Muito Bater a bom. meta e depois fazer uma nova meta. Gente, essa mulher vai, ó. Falei. Você falou isso, hein, Paula? Putz, grila, hein? Você falou que essa garota ia Vai voar. Eu já tô voar. acreditando nisso. Maravilhosa, muito Beijo, bom. gente. Jenny, tu cola na Mel, viu? Tu pega a vibe e cola na Mel, que é isso aí, que aqui a gente vai entrar no helicóptero e vai voar. Helicóptero, no avião e vai voar. Avião voa mais não, viu? Então é isso. Então eu vou colocar lá. O Mel, eu dei a dica de você assistir um vídeo chamado A Ascensão do Empreendedorismo, tá? É um vídeo muito legal, um documentário. É uma entrevista do Robert Kiyosaki com, na verdade, do Eric Worre com o Robert Kiyosaki. Eric Worre é um dos maiores nomes de marcas de relacionamento no mundo. Ele é autor de um livro chamado GoPro. E todo mundo viaja para Las Vegas para poder fazer mentoria com ele, porque ele é um cara muito famoso, muito milionário, muito, muito, muito tudo. Enfim, ele tem uma entrevista muito legal com o Kiyosaki, que é um dos maiores educadores financeiros que existem no mundo, né, de referência, todo mundo já conhece o cara, e ele fala aqui sobre esse modelo de negócio. Então, é sensacional, porque tira uma nuvem aqui dos nossos olhos e amplia a nossa visão para esse mercado de uma forma estratosférica. Então, assistam esse documentário, não esqueçam. E aí, a gente pode até fazer, sabe o que, Paula? A gente pode fazer. Vou lançar essa ideia lá no grupo, viu? A gente pode fazer um desafio. Assistir esse documentário, né? E anotar os pontos que você gostaria da gente discutir sobre o documentário, né? E a gente pode marcar Legal. uma outra live para falar sobre os Uhum, pontos desse documentário. E a gente vai falando. legal. Acham bom? Tá, então, Combinado. casa vai ser esse, então, o documentário A Extensão do Empreendedor. Para a gente marcar. Aproveitar vocês. Como eu trabalho como terapia e eu faço aurículo, aí eu tive a ideia de juntar algumas pessoas, tipo assim, uma reuniãozinha em casa, para unir o útil ao agradável. Então, eu vou compartilhar com vocês até para vocês me dizerem o que vocês acham. E aí, fazer o convite para essas pessoas, porque quando você vai fazer um atendimento, tem gente que fala assim, eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro. Isso aqui a gente ouve demais, né? Né? Então, aí já sei assim, você queria, não tem dinheiro, e aí pode fazer uma coisa que você não precisa estar correndo, subindo e descendo e Sim, vai ter dinheiro, sim, né? E explicar o negócio. Porque como existem muitas pessoas que ainda não estão tão dentro da internet, né? Por incrível que pareça, que sim. ainda meio que tem medo. A internet Uhum. é assim para as pessoas mais novas, é coisa assim, mas tem pessoas que Da minha da idade, minha pô, idade, da idade que eu tenho quantos anos? Tá bom, acho que eu sou a mais da velha minha daqui, me idade, eu já sei, respeitem. né? Você deve ter Me uns respeitem. 38. 47 no dia 24. Já Não pode mandar o parece. presente. Então, quando eu falo assim a minha idade, Sério? aí eu. Pois é. Nossa. Então, obrigada. Eu vou fazer 43, tá? Também não sou tão. Então, não parece, mas. Então, eu pensei em fazer isso. Aí, hoje eu entrei em contato com a menina, a Tamires, né? Paula passou o número Tamires. dela. E Legal. aí, a gente está marcando aqui para conversar, então eu estou com essa ideia de falar sobre isso com Perfeito, ela, perfeito. porque Legal. Ela é chama muito atenção aqui. E ela mora perto de mim, de bairro, sabe? Não é muito longe, maravilha. não. Ela é daqui de Salvador, mora próximo do meu bairro. Porque, assim, é uma coisa que, assim, chama muito atenção a aurículo pelo fato de ter os pontinhos e as pessoas não conhecem.
E quem conhece sabe que funciona, então vai assim. Eu acho que uma coisa chama a outra, e aí eu acho que eu tô com Sim, com sim. essa sensação. Então eu disse, eu vou dividir lá com as meninas para poder a gente Aí, botar na mesma frequência aí. maravilhoso. Eu achei ótimo. Legal. Ótimo. Ó, e quando a gente faz isso presencialmente, se você puder juntar algumas pessoas para você falar, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. E é bom que a gente já pode fazer o cadastro na hora também, né? Porque tem Sim, pessoas que têm dificuldade de fazer Muito bem. Aí você já está ali com o cadastro. computadorzinho aberto, já na tua Né? página, só fazer o cadastro e tá tudo legal. Funciona no celular também, né? Pô, Funciona, claro, claro. sim. pronto. Porque dependendo de onde for, vai celular. Sim, não tem problema nenhum. Então é isso. Ai, ai. Beijo, gente. Gente, buenas noites, Heloísa Medeiros. Então vamos finalizar. Eu vou salvar esse videozinho, vou subir lá no canal do YouTube, depois eu deixo lá no grupo para as pessoas acessarem, tá? E ficou de dever para casa, então eu já vou passar ali para o grupo para a gente ver a extensão do empreendedor, fazer anotações sobre esse vídeo, e aí a gente já pode marcar para a próxima quarta-feira, que é treinamento, a gente vai falar sobre isso, tá? Já vou aproveitar Combinado, para todo mundo. Tá bom? Fechou? combinado. Tá bom? Beijo no coração, fazendo Beijo. foto aqui, calma aí, a nossa foto clássica. Cadê vocês? Um, dois, três e. Já! Peraí, wait a minute. Pessoa aqui é internacional. Peraí, cadê minha gente? Você em inglês. Perdi, gente. Gente, boa noite. Vou aproveitar para dar boa noite. Desculpa, Boa acabei de noite, botar amor. as crianças para dormir. Aqui, achei nós. Cadê lá? Conseguiu? Foi, é que meu computador tá lerdo. Tá lento, mas foi. Ó, beijo no coração de vocês, então. Beijo grande. Beijo. Amanhã, desculpa, amanhã é quinta-feira, 9 horas, tem o Esquenta com a Diana Couto, tá? O link é À liberado. noite, porque amanhã cedo também tem 7 horas. Tem Hã? um treinamento do time também da Diana. 9, 7 da manhã tem o treinamento. Ah, 7 da manhã, 7h30. quem que 7 é? horas da manhã. 7 da manhã, gente, é sensacional. É uma conexão de energia pura, sensacional. 7 da manhã. E 9 da noite é um esquenta, falando sobre visão de negócio e tal. E é super, assim, Não. conectar é maravilhoso e super importante. Porque quanto mais, aquilo que eu falei, quanto mais conectado a gente está, né, mais aumenta a nossa visão, mais fortalece o que a gente acredita, a nossa crença, e mais preparado a gente vai estar para poder crescer aqui dentro. Tá bom? Beijo no coração, maravilhosa. Só mulher poderosa.